O livro Discípulo Radical, de Joe Stott, foi escrito no ano de 2009, 2 anos antes da sua morte. Escreve esse livro como um legado às futuras gerações sobre a visão de ser um discípulo cristão, chamado no livro de O Discípulo Radical. No capítulo 6, tem como título Equilíbrio. Nesse capítulo, Joe Stott fala sobre a importância de notarmos as diversas facetas do que é ser um cristão, do que é ser um discípulo. Ele cita o exemplo do antigo Duque de Windsor, que recebia do seu pai a seguinte instrução: lembre-se de quem você é, porque isso vai evitar que você faça muitas coisas erradas e se comporte inadequadamente. Então, quando nós também nos lembramos quem somos, evidentemente teremos um comportamento melhor, mais adequado com essa realidade espiritual de sermos cristãos e sermos discípulos de Jesus. Joe Stott menciona nesse capítulo o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 17, que apresenta as diversas características do discípulo. Primeiro, bebês, que é a necessidade que temos de crescer espiritualmente, visto que nascemos de novo e para crescermos precisamos do genuíno leite espiritual, que é a palavra do Senhor. Outra metáfora usada aqui é de pedras, e as pedras precisam ser agregadas para formar um edifício, que não se trata de um edifício como normalmente costumamos chamar igreja, como se fosse um prédio, mas ele fala aqui das pessoas como pedras vivas, unidas pela argamassa do amor, da unidade, da comunhão, para que cresçam, a fim de que se tornem um edifício santo para louvor e para a glória do nosso Deus. Outro termo que é usado aqui para os discípulos é sacerdotes. Somos comparados a recém-nascidos, cujo dever é crescer. Pedras vivas, cujo dever é amar e apoiar-se mutuamente. E sacerdotes, ele fala de um sacerdócio santo. Isso poderia soar estranho para muitos, porque a figura do sacerdote é aquela figura distante, aquele homem diferenciado. No entanto, no cristianismo, essa é a posição de cada um em Cristo. Todos nós em Cristo somos sacerdotes para oferecermos a Deus um culto espiritual, uma adoração ao Senhor, para nos apresentarmos diante do nosso Deus. Outra comparação que é usada aqui é a de povo de Deus. Como povo de Deus, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então somos um povo diferenciado, mas que também temos como propósito espalhar as novas do Senhor, de que nós fomos alcançados pela misericórdia de Deus, pelas benesses do Senhor, também devemos levar esses mesmos benefícios e essa mesma luz àqueles que estão nas trevas. Não podemos guardar essas bênçãos somente para nós. Outro termo usado aqui é de estrangeiros, porque como estrangeiros, nós temos uma cidadania celestial. Nós estamos aqui como peregrinos, como forasteiros, mas temos um reino, que não é o reino aqui desta terra, que é o reino do Senhor. Por outro lado, uma outra expressão usada aqui é de servos. Somos servos. Então, como servos conscientes do Senhor, temos que nos submeter às autoridades, nós somos cidadãos, estamos aqui para respeitar as leis e fazer o bem. Então esse capítulo usa muito bem essas expressões para falar do equilíbrio. O que é o equilíbrio? São as devidas medidas de cada coisa. Porque é muito perigoso qualquer tipo de extremismo quando você dá ênfase a um ponto só. Nós temos que ver todas as áreas
e naquilo em que realmente nós precisamos servir ao Senhor de maneira completa. Eu comparo isso com uma roda. Uma roda ela tem um eixo, e esse eixo precisa estar no centro exato para que ela possa rodar. A roda precisa estar devidamente balanceada, equilibrada, para que possa se locomover, fazer a sua função sem causar nenhum transtorno. Não podemos ter uma roda quadrada, uma roda meia-lua ou uma roda cujo eixo está fora do centro. Então, assim somos nós como cristãos. Tem que haver um equilíbrio. Então, os termos usados aqui por John Stott, nesse capítulo 6, equilíbrio, usando o texto lá de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 17, são estes. Como crianças recém-nascidas, somos chamados a crescer. Como pedras vivas, somos chamados à comunhão. Como sacerdotes santos, somos chamados à adoração. Como povo de propriedade exclusiva de Deus, a darmos um verdadeiro e santo testemunho de Cristo. Como estrangeiros e peregrinos, somos chamados à santidade. E como servos, somos chamados à cidadania. Então, isso é abrangente e é uma visão bastante equilibrada das nossas 6 responsabilidades como discípulos do Senhor. Então, este capítulo nos fala sobre esse equilíbrio e é um ponto assim que preciso a gente pensar bem, porque às vezes como cristãos nós damos ênfase a um ponto, a outro. É comum o ser humano dar-se ao extremismo. Ele pensa, é 8 ou 80, quando na verdade em Cristo nós temos que ser todas as coisas. Não apenas uma coisa só, dizer que nós somos servos, nós somos cidadãos deste mundo, ou somos só sacerdotes, ou somos só bebês que precisamos crescer. Não, nós somos tudo isto. Nós somos tudo isto. E como tudo isto, precisamos viver esta vida realmente como discípulos do Senhor. Todas as falhas que nós temos como cristãos, pela facilidade que temos de esquecer a nossa identidade como discípulos do Senhor. Quando nós lembramos e tomamos pé da nossa identidade como discípulos, nós vamos viver de modo adequado a verdadeiros discípulos do Senhor. Como o rei Jorge dizia ao príncipe de Gales: meu querido filho, você deve sempre se lembrar de quem você é, pois se você se lembrar de sua identidade, se comportará de acordo com ela. Então, assim nos lembrando de como discípulos de Cristo, nós somos bebês, porque vamos crescer. Somos pedras vivas, porque temos essa comunhão que nos une e crescemos como edifício santo do Senhor. Como sacerdotes, oferecemos a Deus a verdadeira adoração. Como povo de propriedade de Deus, damos um testemunho de luz, sermos sal dessa terra. E como estrangeiros e peregrinos, temos uma vida santa, uma vida que nós olhamos para o céu e como servos, olhamos aqui para a terra também, os nossos deveres, nossas responsabilidades como cidadãos terrenos. Que Deus abençoe a todos e a próximo vídeo vamos ler o capítulo 7, que fala sobre dependência. Deus abençoe a todos e até o próximo.